Agora nós estamos de volta à nossa aula, ao nosso curso de Power BI avançado. E nós vamos dar continuidade à construção da nossa dashboard, utilizando principalmente, como foco principal, o DAX, para nós criarmos as medidas, para dessa forma gerarmos a nossa dashboard, que é a nossa dashboard de RH. E o meu nome é Bruno Melo. Vamos agora para o nosso curso de Power BI avançado. Então agora eu vou vir bem aqui em gráfico de colunas, bem aqui, e eu vou clicar. Pronto. Deixei esse gráfico bem aqui. E eu vou pegar aqui o AD calendário e vou arrastar o date para cá pro eixo X, bem aqui, e vou jogar. E agora eu vou fechar aqui, vou clicar aqui para abrir medidas. E agora eu vou arrastar a contratações. Eu pego contratações e vou jogar aqui no eixo Y. E agora, demissões. Eu vou jogar agora aqui embaixo de contratações. Pronto, ficou desse jeito aqui, que vocês estão vendo. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que vocês notem, deixa eu só aproximar aqui. Quero que vocês notem. Vou colocar aqui o mouse bem aqui em cima. E o que vai aparecer? Ó, aqui apareceu que... Se eu colocar aqui, ó, notem que o azul claro é contratações. O azul escuro é demissões. Eu vou colocar aqui em cima do azul claro. Ele vai mostrar que teve 4 contratações. E quantas demissões? 4 demissões. É como se ele estivesse falando que as 4 pessoas que eu contratei, as 4 foram demitidas. Aí se eu vier bem aqui e colocar o mouse bem aqui em cima, ele falou que nesse ano aqui de 2003 teve 11 contratações. Agora, se eu colocar em cima do azul escuro, vai falar que também teve 11 demissões. Ou seja, como se estivesse falando que as 11 pessoas que eu contratei nesse ano, as 11 já foram demitidas. Mas o que acontece? Ele está colocando essas demissões dentro do ano, ó. Dentro do próprio ano de 2003. Como se, digamos, elas tivessem sido demitidas no ano de 2003. Só que não foi assim. Não pode ter acontecido de eu ter contratado 11 pessoas em 2003 e no próprio ano de 2003 eu demiti as 11 pessoas. Bem aqui no ano de 2002 eu contratei 4 pessoas e no mesmo ano eu demiti as 4. O que acontece? Essas 4 pessoas que foram demitidas, elas não foram demitidas no ano de 2002, mas provavelmente foram em outros anos. Mas o que está querendo dizer? Essas 4 pessoas, elas já foram demitidas, mas foram em outros anos, não no ano de 2002. Bem aqui também. Essas 11 pessoas que foram demitidas, elas não foram demitidas no ano de 2003, mas elas foram demitidas em outros anos, digamos. Um pode ter sido no de 2003, outro no de 2005, outro de 2007, aí vai. Mas essas 11 já foram demitidas. Bem aqui a mesma coisa, tipo, teve 29 contratações, mas 25 foram demitidas. Mas essas 25 foram ao longo desses anos, até o ano de 2020. Até esse ano, 25 pessoas foram demitidas. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. E o que eu quero que esse gráfico fique, que ele nos mostre, esse gráfico aqui, a demissão, mas no dia e no ano que a pessoa ela realmente foi demitida. Eu quero que ele mostre de acordo com o ano que a pessoa foi demitida. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Só que para isso, eu vou ter que utilizar aqui na demissão, eu vou ter que... Deixa eu só aumentar aqui. Vou ter que aqui na minha fórmula DAX, eu vou ter que criar mais um comando aqui para essa fórmula, falando para que, mostrando que ele venha fazer aqui as demissões. As demissões, elas venham ocorrer de acordo com a data de afastamento, ou seja, a data que a pessoa foi demitida. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que criar um relacionamento aqui. Eu vou voltar aqui em exibição de modelo, bem aqui. E eu só vou ajeitar isso aqui, vou jogar isso aqui para cima, deixa eu tentar ajeitar isso. Meio bagunçado. Esse aqui, esse bem aqui. Pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na D calendário, eu vou pegar o date e eu vou arrastar até o F contrato,
até aqui, ó, até a data de afastamento. Então, eu vou criar um relacionamento entre a minha data da decalendário com o com a data de afastamento da F contrato. E aqui diz para muitos, e para muitos. Eu quero. Eu vou colocar em salvar. E notem que ele vai criar um tracejado, uma linha tracejada, ó. Essa linha aqui tracejada. Significa que nós temos que ativar ainda, nós temos que usar uma fórmula DAX para ativar esse relacionamento entre a coluna entre a coluna date e a coluna data do afastamento. Agora deixa eu vir bem aqui para mostrar para vocês. F contrato, vamos procurar agora a data do afastamento. Aqui, essa daqui é a data do afastamento. Aqui vai mostrar as datas, a data em que o funcionário foi demitido. E mostra a data que o funcionário foi demitido. Então, eu quero me basear no gráfico por essa data daqui. Por essa data, ó. Vou vir bem aqui. O funcionário, esse funcionário bem aqui, ó. Funcionário 1, que tem o código 1. Ele foi admitido no ano de 2002, ó. 1º de junho de 2022. Agora, se eu vier bem aqui em data de afastamento, fala que ele foi demitido em 2004. E lá no nosso gráfico está mostrando como se tivesse sido demitido. A demissão dele está caindo exatamente no ano de 2002. Então muda aqui, eu quero que ele caia no ano, o afastamento no ano de 2004. Então eu vou vir bem aqui e eu vou clicar bem aqui em demissões. Demissões. E eu vou apagar aqui, vou jogar aqui, vou colocar uma vírgula, vou apertar Shift Enter para vir para cá para baixo. Só clicar bem aqui para. Agora eu vou apertar Tab. Bem aqui também vou apertar Tab, nesse também. Tab para vir para frente. Tá. Agora nós vamos utilizar uma fórmula DAX que ela vai nos permitir gerar esse relacionamento, ou seja, ligar a decalendário date, ou seja, a coluna date da decalendário, com a coluna data do afastamento, que está na tabela F contrato. Então, eu vou vir bem aqui, vou utilizar essa fórmula bem aqui, ó. A fórmula DAX bem aqui. User Relationship. Bem aqui. Ele vai nos permitir criar um relacionamento, fazer com que aquele tracejado venha ganhar vida. Né? Porque sem essa fórmula aqui, aquele tracejado lá, esse aqui, ó, nós criamos. Eu volto aqui. Esse tracejado bem aqui, ó, sem aquela fórmula, ele não vai funcionar. Tá? Ele só vai funcionar se nós ligarmos aquela fórmula. Voltar aqui. Vamos continuar. De calendário date. Então, eu quero que ele ative a de calendário date com a F contrato. Aqui, data do afastamento. Isso daqui. E agora eu vou fechar. Vou apertar Shift Enter para vir para cá para baixo. Vou fechar de novo aqui, parênteses. Agora eu posso apertar bem aqui nesse confirmar. E agora notem que vai ficar diferente. Ó, aproxima aqui. Ó, bem aqui, ele já não tá. Ó, bem aqui mostrou as 4 contratações. No nosso gráfico tinha aparecido aqui 4 demitidos, bem aqui. Mas agora aqui já não tem nenhum demitido, ó. Porque os nossos demitidos, eles foram demitidos em outros anos. Agora bem aqui, você vê, ó, teve 8 contratações. Teve apenas 2 demitidos. No nosso gráfico passado, sem fazer o relacionamento, tinha 11 aqui. Tinha 11 demitidos. Tava 11 demitidos e 11 contratados. Só muda que agora esses 11 já estão espalhados por aqui. Ou seja, agora está mostrando realmente a data em que os funcionários foram demitidos. Ou seja, se um funcionário foi contratado bem aqui em 2002, ele foi demitido em 2004, a demissão vai aparecer bem aqui, em 2004. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou criar uma nova fórmula, uma nova medida. Vou clicar com o botão direito.
Eu vou clicar em nova medida. E agora eu vou criar o headcount, que é tipo um parâmetro que ele vai me permitir mostrar a quantidade de funcionários que a organização tem nesse exato momento. Eu vou tirar aqui rapidinho, só mostrar aqui uma coisa. O que seria esse headcount? Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, bem aqui eu tenho a contratação, que são o total de funcionários que foram contratados. E bem aqui os demitidos, ou seja, o total de funcionários que foram contratados até o momento e o total de funcionários que foram demitidos até o exato momento. O que o headcount vai fazer? Ele vai subtrair, ele vai fazer uma subtração do contrato, dos funcionários contratados menos os demitidos. E se eu fizer essa subtração, eu vou ter o total de funcionários que a minha empresa tem atualmente. Que no caso seria o headcount. E esse resultado, deixa eu só. Ele vai ser igual ao headcount, que é a quantidade de funcionários que a empresa ela tem nesse exato momento. Então nós vamos utilizar esse cálculo aqui, mais ou menos. Nós vamos pegar a função. Cadê? Bem aqui em medidas, nós vamos pegar as contratações e vamos subtrair com as demissões. E aí nós vamos ter nosso headcount. Vou clicar com o botão direito. Nova medida. Bem aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho. Então, bem aqui eu vou escrever e eu vou colocar agora um igual e eu vou agora colocar a minha medida contratações. Essa que está aqui em cima. Vou apertar o Tab para selecionar. Espaço, menos, espaço novamente. E agora eu vou subtrair por demissões. Demissões. E agora eu vou apertar Enter. Tá. O que aconteceu? Contratações, demissões. Diminuir aqui. E agora eu vou clicar bem aqui para gerar um novo cartão. Um novo cartão. E vou arrastar para cá, para campos. E agora nós temos bem aqui, ó, total de funcionários da empresa. Vem aqui, 249. Que seria a subtração de 860 menos 611 dá 249. Então agora eu vou vir bem aqui em modo de exibição de tabela, clicar. E bem aqui nós vamos vir na tabela F contrato. Vou jogar aqui para o final. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou vir bem aqui. Vou clicar em nova coluna. Bem aqui, nova coluna. E aí eu vou começar a criar aqui o código DAX para a criação desta nova coluna bem aqui, ó. Então eu vou criar o código para poder formar a fórmula DAX, para poder formar a minha nova tabela. Agora eu vou apagar aqui e vou começar, eu vou dar o nome agora da minha tabela, que vai se chamar contratações. Não de igual. Vou apertar Shift Enter para vir para a linha de baixo. E agora eu vou escrever aqui o if. Ou seja, eu vou criar uma condição. Eu vou começar a criar uma condição para o surgimento dessa nova coluna chamada contratações. Então agora eu vou apertar Shift Enter novamente. E eu vou apertar agora o Tab. Vou tirar aqui. Eu já estava no Tab, na verdade. Apertei aqui. Ficar aqui. E agora eu vou escrever a seguinte fórmula DAX. Date. Aqui. Date diff. E ele vai pegar a diferença entre duas
entre duas colunas de data. Né? Então eu vou mostrar para ele quais são as duas colunas de data, para ele pegar a diferença, digamos, de tempo entre essas duas colunas. E uma delas vai ser a F contrato, data de admissão. Então eu quero que ele pegue, ele faça a diferença entre, que ele me dê a diferença de, no caso vai ser de dias, entre a data de admissão e a data de afastamento. Isso é bem aqui. E eu quero que ele me dê a diferença entre as duas em dias. Então, eu coloco aqui day. Vou fechar aqui. E agora eu vou continuar escrevendo minha lógica. Eu tô bem aqui. Lógica. Teste lógico. Bem aqui. E agora eu vou colocar esse sinal de maior. Ou desculpa, de menor. E eu vou colocar 60. Ou seja, toda vez que for menor que 60, o valor de dias que der aqui de diferença entre a coluna data da admissão e a data de afastamento vai aparecer, digamos, toda vez que for menor vai cair como má contratação, mas tem que ser menor do que 60. E eu vou colocar mais, espero que seja menor do que 60 e finalzinho aqui e representa o E. No F contrato eu quero puxar situação. F contrato, sabe? E a situação. Então, quando dentro, o que eu quero? Quando dentro da coluna situação tiver escrito demitido, olha aqui, depois ele vai vir pro se o resultado for verdadeiro, se o resultado for falso. Daqui a pouco. Mas antes eu só vou explicar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, bem aqui, eu coloquei o meu if para fazer a condição. E aqui eu usei o dateDiff para descobrir qual a diferença de tempo entre a data de admissão e a data de afastamento. Mas eu quero que ele me dê essa diferença em dias. Digamos que dê menos de 60 dias, ó. Se for menos de 60 dias, essa significa que vai ser verdadeiro, que essa condição vai ser verdadeira, se for menos de 60 dias. Se for mais de 60 dias, a condição é falsa. Então ela tem que ser, digamos, a diferença entre os dias da diferença de dias da data de admissão, da coluna data de admissão e a data de afastamento, eles têm que ser menor do que 60 dias. E tem que ser menor de 60 dias e também eles têm que ser na tabela situação, e na coluna situação da tabela F contratos, tem que estar escrito lá, o valor tem que estar escrito demitido. Tá escrito demitido bem aqui, ó, situação, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, situação. Aqui tem que estar escrito demitido, ó. Toda vez que aqui tiver escrito demitido, vai cair essa situação aqui, ela vai ser verdadeira. Se não tiver escrito demitido, tiver escrito, digamos, trabalhando ou de férias, alguma coisa assim, essa condição não vai ser atendida. Então, para que ela seja atendida, tem que ter a diferença de menos de 60 dias e tem que estar escrito demitido na situação, na coluna situação. Então, agora eu vou para a segunda parte. Eu vou colocar uma vírgula aqui. E aí, aqui, se for verdadeiro o resultado, ou seja, se essa condição for atendida, o que é que vai acontecer? Vou tirar aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou dar Shift Enter para vir para cá para baixo. Vou apertar Tab para vir mais para cá para cima. E eu vou escrever aqui para que ele coloque aqui dentro, caso seja verdadeiro, a palavra
má contratação. Tá vendo aqui? E agora eu vou colocar uma vírgula. Aí, ó. Se o resultado for falso, o que vai acontecer? Ah, opa, errado. Vou vir bem aqui. Apertar Shift Enter para vir para cá para baixo. Eu quero que apareça escrito. Ok. E eu vou apertar agora novamente Shift Enter. E bem aqui eu vou fechar o parêntese. Então, nossa fórmula para criar a nossa coluna má contratações, ela está criada. Se eu apertar Enter, aqui vai se formar. Ó, toda vez que essa nossa condição ela for verdadeira, ela tiver ok, ela tiver certa, ela for verdadeira, vai cair bem aqui, ó, em má contratações. Vai aparecer escrito má contratações, ó, tipo aqui, má contratações. E toda vez que ela for falsa, que essa nossa condição não for atendida, vai cair em ok. E bem aqui como esse daqui. Tá. Agora eu vou fechar aqui. E a nossa coluna, ela tá... Vai pra cá. A coluna está criada de má contratações. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir bem aqui em data de admissão. E bem aqui onde está escrito formato, eu vou mudar, ó. Ele tá nesse formato aqui, que tá escrito assim, segunda-feira, 1 de janeiro de 2020, de 2002. Eu vou mudar. Quero o seguinte formato. Quero esse formato bem aqui, ó. Short date. Ele vai nos dar esse formato bem aqui. Agora eu vou vir para a data... Aqui, data de afastamento. E vou mudar aqui também. Clicar aqui. Clicar aqui bem aqui em formato. E aqui novamente em short date. Pronto. Agora eu vou criar uma nova medida. Eu vou fechar bem aqui. Vou clicar com o botão direito bem aqui em cima de medidas. E agora, graças a essa coluna bem aqui, má contratações, ó, vou poder criar essa medida. Deixa eu ficar aqui. Clicar bem aqui com o botão direito em medidas, em cima de medidas com o botão direito, mouse. E eu vou clicar em nova medida. E agora eu vou escrever aqui má contratações. Um igual, Shift Enter para vir para cá para baixo. E agora eu vou usar a fórmula calculate. Calculate. Shift Enter novamente. E agora eu vou editar aqui pro Power BI a expressão. Geralmente é uma expressão... geralmente é uma medida que a gente coloca bem aqui. Nessa parte de expressão. Então, eu vou colocar medida contratações. Contratações. Deixa eu beber uma água rapidinho. Vírgula. Então agora nós vamos filtrar a medida contratações. A medida contratações é aquela medida que ela vai nos mostrar todos os funcionários contratados ao longo de todo o período desde o surgimento da empresa até agora. Então são todas as contratações que um dia já foram feitas. Shift Enter para vir para cá para baixo. E agora eu vou escrever F contrato. E eu vou escolher aqui, ó, a má contratações aqui embaixo. F contrato, má contratações. Clicar. Então agora eu selecionei a nossa coluna que nós criamos, né? Que nós criamos há pouco tempo, que foi a coluna má contratações. Vou colocar um igual. E eu quero que ele filtre somente as palavras que dentro da coluna má contratações, quero que ele filtre somente as palavras que estiverem escrito, nas linhas, no caso, que estiverem escrito. Má
má contratação. E eu vou fechar aqui com parêntese, uma aspa, desculpa. Vou apertar Shift Enter, para vir aqui para cá para baixo. E aqui eu vou colocar, fechar o parêntese. E eu vou apertar Enter. Então eu vou criar uma medida em que ele vai me dar somente as más contratações. Que um dia a empresa já teve, né? Que foram aquelas pessoas que elas têm na tabela má contratação a palavra dizer na tabela má contratações a palavra má contratação. Então deixa eu voltar aqui. Deixa aqui. Contrato. Eu vim aqui pro final. Ó, então somente essas daqui, ó, tiverem escrito má contratações vão ser as que má contratações vai ser o que ele vai contar. Agora quando tiver em OK, escrito OK, ele não vai contar. Porque significa que foram contratações boas, mesmo que essas pessoas já tenham sido, ó, demitidas, elas foram boas contratações porque elas passaram mais de 60 dias trabalhando na empresa. E essas daqui passaram menos de 60 dias, ó. São as más contratações. E eu queria aquela medida para contar a quantidade de má contratações que foram feitas até o momento. Eu vou voltar aqui. Eu vou aqui. Vou clicar bem aqui no cartão para criar mais um cartão. Agora esse cartãozinho aqui vai ser o cartão de má contratações. Que eu vou jogar bem aqui em Campos. Então foram 104 má contratações ao longo de todo o período da empresa, da organização. Má contratações, 104. E tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma nova, deixa eu aqui para baixo. Eu vou criar uma nova medida. Eu tenho aqui a medida de má contratações, que foram 104. E agora eu quero uma de porcentagem de má contratações, que me dê a porcentagem que significa esse 104. Quanto esse 104 aqui representa em porcentagem? É o que eu vou saber, vou descobrir agora. Então eu vou clicar novamente com o botão direito em cima de medidas. Vou clicar em nova medida. Tá aqui. E eu vou colocar aqui a porcentagem de má porcentagem de má contratação. Sinal de igual. E agora eu vou escrever aqui o divide, que é essa fórmula DAX, uma fórmula DAX para fazer divisões, para dividir. Então, bem aqui eu vou escrever vou escolher aqui, ó, a má contratações. Má contratações. Eu quero que ele venha dividir. Quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele divida o número de contratações pelo número de má contratações. Também aqui eu coloco contratações, ó. Contratações. E depois eu vou colocar uma vírgula, vou colocar aqui má contratações. Quer dizer, ao contrário. Primeiro aqui eu vou colocar má contratações. E aqui, vou colocar uma vírgula, eu vou colocar contratações. Fazer essa divisão. Vírgula. Primeiro foi o numerador, má contratações. Agora, como denominador, eu vou colocar medida contratação. Fechar. E vou apertar Enter. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer a divisão. Vai fazer essa divisão entre a má contratações e as contratações e ele vai nos dar a porcentagem. E, aqui fora, vou clicar cartão e vou arrastar porcentagem de má contratações para cá para dentro, para campos. Ele me deu 0,12%. Agora, 0,12 na verdade só. Agora eu quero que ele me dê isso aqui em porcentagem. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, em porcentagem de má contratações. Eu vou vir bem aqui, ó, onde tem esse exiba os valores
desta coluna com percentuais. Vou clicar. E aqui é o mesmo que equivale a 12%. 12,09% de má contratações. E aqui. Então agora eu vou começar a mudar aqui o design do gráfico e dos cartões. Então eu vou começar pelo gráfico aqui. Então eu vou fechar aqui e vou abrir esse formato. Eu vou tirar, primeiramente, eu vou tirar vou clicar aqui em tamanho e estilo, eu vou tirar bem aqui embaixo a tela de fundo. Vai pra cá pra cima. Pronto, tirei aqui a tela de fundo. E eu vou aumentar um pouquinho mais. E eu vou fazer agora, vou fechar aqui no estilo, vou tirar o título, esse título aqui. Agora eu vou ter que diminuir um pouquinho. A legenda, eu vou tirar o título da legenda, esse título bem aqui. Mas eu vou deixar a legenda normal. Eu vou aqui em texto, em legenda, eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara. Acho que essa aqui tá bom. Esse terceiro aqui, ó. Branco, 30% mais escuro. Agora eu vou fechar a legenda. Vou agora clicar bem aqui no eixo X. E eu vou tirar. Eu vou tirar o título. Eu vou jogar um pouquinho mais para cima. Fechar. X. Vou clicar agora em valores. Agora eu vou mudar a cor para essa daqui. 30% mais escuro. Eu vou aumentar para 10. Fechar aqui. Fechar o eixo X. E agora eu vou para o eixo Y. Aqui no eixo Y eu vou tirar o título. Vai vir um pouco mais para o lado. Ó. E o que mais eu vou fazer? Eu eixo. Agora eu vou vir bem aqui em valores. Vou tirar aqui a faixa. Vou vir em valores. Vou clicar bem aqui em cor. Eu vou colocar no 30% mais escuro. Pronto. E vou aumentar aqui para 10. E agora eu vou puxar um pouco mais para o lado para ver se... Não. Tá bom desse jeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar as cores. Vou mudar essas cores aqui. Eu vou fechar aqui o eixo X, vou descer. Vou primeiro aqui em linha de grade. Deixa eu só ver qual é a cor que tá. Vou colocar aqui em 30% mais escuro. Linha de grade. Não vou colocar 30, vou colocar mais escuro. Vou colocar esse daqui. 50% mais escuro. Pronto. E vou fechar a linha de grade e vou em colunas. Aqui eu vou mudar a série para contratações. E bem aqui em contratações, eu vou clicar. Vou vir bem aqui em mais cores. Eu vou mudar aqui para asterisco. E eu vou colocar aqui o 0, 1. Letra maiúscula o B. Depois o 8. E agora A e A. E vai ficar essa cor bem aqui. Agora eu posso clicar aqui fora. Clicar aqui em série. E em demissões. Agora eu vou vir bem aqui. Vou clicar em mais cores novamente. E aqui agora eu vou colocar o 037269. Essa cor bem aqui. Ele ficou, o gráfico ficou dessa forma aqui. Podem ver. Então essa etapa do gráfico, ela tá ok. Tá finalizada. E agora eu vim para cá para os cartões. Primeiro aqui é contratações. Então eu vou deixar clicado aqui no cartão. Vou vir bem aqui em tamanho e estilo e vou tirar. Clicando em tela de fundo. Vou tirar a tela de fundo.
Agora eu vou tirar essa palavra aqui escrita contratações. Que é o caso, o rótulo. Vou tirar. E bem aqui, eu vou clicar em valor do balão, colocar 30. Dar uma diminuída aqui assim. Vou colocar aqui. E agora o próximo é a dimensão. Então já vou vir bem aqui no pincel. Vou clicar aqui em cima. Com esse cartão selecionado aqui. Eu vou clicar aqui em cima de demissões. Agora eu vou diminuir aqui. Vou arrastar para cá. Agora eu vou clicar novamente no pincel. E agora o próximo é massa salarial. Eu vou clicar aqui. Não, antes de clicar aqui em massa salarial, não vou clicar aqui logo. Eu vou fazer o seguinte. Vou para cá. Notem que ele está aqui, ó, 3,39 mil. Quero que ele fique em reais. Quero mudar esse valor aqui para reais. Então eu vou vir bem aqui em medida. Vou abrir aqui. Clicar aqui em massa salarial. E bem aqui, onde tem o cifrão, eu vou clicar. E agora nós vamos vir para cá para o final procurar o real. É um pouquinho difícil entrar, mas eu tô já chegando perto. Só vocês verem aqui, já começa a aparecer os português. Já tá chegando. Tá aqui, ó. Daqui é o real. Ele vai transformar aqui o valor para real. Agora ele tá em real. Vou jogar um pouquinho mais pro lado. Pra cá. E agora eu vou clicar aqui no pincel. E vou clicar em Head Count. Na verdade, esse aqui em cima, é uma salarial. Né? Então, na verdade, aqui em cima. Agora, Head Count. Vou jogar pra cá. E agora eu vou clicar no pincel e vou em Má Contratações. Vou arrastar agora Má Contratações pra cá. Má Contratações. Vou clicar aqui, vou clicar no pincel novamente, vou clicar em porcentagem de má contratações. Vai estar para cá. Pronto. Então essa nossa etapa aqui, ela tá ok. Agora nós vamos dar continuidade.